A tecnologia a serviço do trânsito. Estádio da Copa do Mundo em Sangam, Seul. Em poucas horas, uma multidão 3 vezes maior que o normal virá ao estádio para ver seu time enfrentar os astros do futebol mundial. O Manchester United da Inglaterra. 64 mil pessoas e um destino. A fórmula para o congestionamento. E um teste para uma mega cidade. Seul é uma colmeia humana. 10 milhões de pessoas se espremem em 605 quilômetros quadrados. É como cortar Los Angeles ao meio e mais que dobrar sua população. Seul é o coração político e econômico da Coreia do Sul. Moderna e histórica. Um centro do desenvolvimento internacional, da arquitetura, das artes e dos esportes. Em 46 anos, a área de Seul quase não mudou, mas sua população quadriplicou. Em 1988, a população quebrou a marca dos 10 milhões. A Forbes a listou como a 6ª cidade mais densamente povoada do mundo. Em 1990, Seul tinha um carro para cada 9 pessoas. Hoje, mais de um carro para cada 4 pessoas. O resultado foi um pesadelo para os transportes. Todas as metrópoles estão indo em direção ao congestionamento. Mas para andar novamente, Seul lançou uma revolução dos transportes como nenhuma outra. Um experimento multibilionário. Uma aposta na alta tecnologia contra a natureza humana. E a jogada mais radical de todas. A remoção de estradas. Será que deu certo? Hoje Seul descobrirá. 17 horas, estádio Sangam de Seul. Apenas 1 hora antes da hora do rush. A polícia circula o estádio para monitorar o fluxo do tráfego. Os policiais não são os únicos observando. No Serviço de Informações e Operações de Transporte da Cidade, ou TOPS, os funcionários veem a cidade como um todo. Usando centenas de câmeras espalhadas pela cidade, o TOPS pode seguir qualquer coisa que se mova: carros, ônibus ou trens. O volume do tráfego e a velocidade média são registrados e atualizados 24 horas por dia. O TOPS se preparou para essa noite por 1 semana. Ele marcou 3 pontos prováveis de engarrafamento, todos em volta do estádio. Agora, o tráfego anda a cerca de 29 km por hora. O fluxo do trânsito ainda está bom, ótimo. Um veículo em Seul ajuda a facilitar o tráfego. Na batalha contra o congestionamento, poucas cidades usam esta arma como Seul usa. A cidade tem um ônibus para cada 1.300 pessoas, uma das maiores médias de ônibus do mundo. As linhas de ônibus cruzando a cidade são as veias de Seul.
Aqui embaixo ficam as artérias de Seul. 287 quilômetros de linhas de metrô. O quarto maior sistema do mundo. Supervisionar a estação do estádio Sangam de Seul fica a cargo da Companhia Metropolitana de Trânsito Rápido de Seul. A companhia estima que quase 2/3 dos fãs chegarão de metrô. Enquanto monitoram os passageiros, eles decidem se mandarão mais trens para a linha. Estádio da Copa do Mundo de Seul. 17 horas e 30 minutos. 2 horas e meia para o início do jogo. As ruas começam a ficar congestionadas. Nos cruzamentos do estádio, o trânsito fica lento. Se muitos ônibus chegarem de uma vez, vão aumentar o congestionamento. Dê uma olhada no intervalo entre os ônibus. O TOPS enfrenta seu primeiro desafio: gerenciar o fluxo de ônibus para evitar um engarrafamento. E a tecnologia tem a solução. Em 2003, Seul equipou todos os ônibus com um sistema de navegação GPS. O GPS mostra ao TOPS a posição de cada ônibus, sua velocidade e sua distância em relação a outros ônibus na mesma rota. Precisa ir mais devagar. O motorista mais perto do estádio desacelera, para que os ônibus à sua frente tenham tempo de sair do engarrafamento. Este pequeno incidente revela uma grande mudança, como o TOPS mantém os ônibus viajando sem problemas. Os ônibus passavam velozes demais pelos pontos. De repente apareciam do nada. 2 de uma vez. As empresas de ônibus transportavam quantos passageiros coubessem, violando as leis de trânsito. Tínhamos que dirigir rápido para não deixar um buraco entre nós e o ônibus à frente. Furávamos o sinal vermelho toda hora. Os ônibus entravam e saíam do trânsito, empurrando os carros para fora das ruas. Os acidentes cresceram. O congestionamento também. Tem um congestionamento enorme no cruzamento. O transporte simplesmente não supria a população. Algo tinha que ser feito. A solução foi radical. Nada de mais pistas, e sim remover uma das maiores pistas de Seul. No Net Geo. Seul está passando por uma revolução no trânsito. Uma estratégia para combater os congestionamentos que ameaçam todas as cidades do mundo. Elevado Cheonggi. Por 32 anos, um gigante dividiu o coração de Seul. Um elevado de 4 pistas de 5,6 quilômetros de comprimento, construído acima de um riacho coberto. O gigante tornou-se um estímulo para a revolução. Em 2002, o prefeito Lee Myung-bak anunciou uma grande mudança no sistema de transporte de Seul. Um de seus primeiros alvos foi o elevado Cheonggi. O elevado era um convite ao congestionamento e transformou os bairros vizinhos em favelas. Aquele elevado era reservado apenas para veículos de passeio. Mais de 150 mil carros usavam o elevado por dia, por isso queríamos removê-lo. Sung-jik foi nomeado para o comando da operação. Em 2003, o elevado Cheonggi foi demolido. Mas um desafio permaneceu.
onde colocar todo aquele tráfego. Começamos falando sobre bloquear o acesso dos carros de passeio, mas eu tive uma ideia diferente. Um plano audacioso que transformaria os ônibus no principal meio de transporte. Primeiro, ele desmembrou as linhas de ônibus, criando 4 categorias distintas de ônibus. Os ônibus azuis sairiam do centro para os principais bairros. Os vermelhos ligariam Seul às cidades satélites. Os verdes ligariam os 20 mini-bairros da cidade. E os amarelos circulariam somente dentro dos bairros. Eun Sung-jik também fez de Seul uma pioneira no trânsito. A primeira central de linhas de ônibus do mundo para uma cidade com uma população de mais de 10 milhões de habitantes. Os ônibus andavam nas pistas marginais, mas a cidade propôs movê-los para as centrais para andarem mais rápido. O plano se deparou com um muro de resistência, especialmente das empresas de ônibus, que tinham as rotas mais usadas e lucrativas. Na época, as empresas de ônibus gastaram muito dinheiro para nos processarem. Elas protestaram na calçada da prefeitura contra a central de linhas de ônibus. As empresas insistiram que as pistas centrais eram perigosas e entraram em greve. O povo de Seul também tinha dúvidas. Quando viu que os protestos não cessariam, a equipe de reformas enviou seus negociadores para convencer as empresas, uma a uma. Depois de muitas reuniões e da promessa de retorno garantido, eles finalmente chegaram a um acordo. A cidade confusa começou a andar. Graças à pista central, os ônibus passaram a andar mais rápido. O tempo de espera caiu drasticamente. Os acidentes com ônibus caíram 25%. Com o fim do elevado, o volume de tráfego caiu 24%. Meio milhão de cidadãos a mais começaram a usar ônibus e trens. A remoção do elevado coincidiu com outras reformas. Uma delas foi a do sistema de gerenciamento de ônibus. Os dados dos GPS nos ônibus são a imagem de todo o trânsito de Seul. O TOPS envia as informações para as redes sem fio. O TOPS também atualiza os dados e os envia para o website público a cada 5 minutos. Antes, eu não podia fazer nada se o trânsito estivesse ruim. Mas agora eu conto com um GPS que me diz se há um acidente ou qualquer coisa inesperada pelo caminho. Ele é muito útil para nós. Há alguns anos, receber as últimas notícias sobre o trânsito era inimaginável. Hoje, os cidadãos recebem notícias onde e quando quiserem. Aqui sua repórter de trânsito. O time de futebol coreano jogará hoje contra o Manchester United no estádio Sangam às 8 horas. Por isso há congestionamento na área. Assim como os torcedores de futebol, os motoristas de Seul estão entre os mais bem informados do mundo. Todas as paradas de ônibus agora têm informações atualizadas, tempo de espera e a localização do próximo ônibus. Antes tínhamos que esperar pelo ônibus sem saber quando ele chegaria aqui. Agora eu sei exatamente quando o meu ônibus vai chegar. Então eu decido se vou esperar por ele ou não.
Estou esperando pelo número 162. Quanto tempo ele vai demorar? Acabou de sair da última parada. Esta não é a única maneira tecnológica de receber informações. Esse torcedor recebe instantaneamente as últimas informações sobre o trânsito. Transporte público recomendado. Eu recebi uma mensagem de texto dizendo que as ruas estão congestionadas, então eu vou pegar o metrô. Outras pessoas também receberam a mensagem. Como esperado, a maioria dos torcedores escolheu o metrô em vez das ruas. De acordo com a análise dos computadores, hoje recebemos 30 mil passageiros nesta estação. É cerca de 30 vezes mais do que o normal. 18 horas. Faltam 2 horas para o jogo. Até agora, tudo bem. Muitos torcedores estão usando outra inovação hoje. Uma tecnologia tão pequena que cabe na sua carteira. O cartão T-Money, também conhecido como Smart Card. Quando o cartão é escaneado, um chip especial instantaneamente registra o tempo. Se o passageiro faz uma conexão no metrô, o cartão registra a hora e o lugar e arquiva a distância no sistema principal. O sistema do cartão T-Money cobra os passageiros por trecho viajado, com uma tarifa inicial que cobre os primeiros 10 quilômetros e 5 conexões gratuitas. Eu uso bastante o Smart Card. É muito conveniente e me dá descontos nas conexões. Ele funciona assim. Quando o passageiro coloca o cartão T-Money contra o leitor, o GPS do ônibus envia a informação a um satélite a milhares de quilômetros. O satélite registra a hora de embarque, meio de transporte e trecho viajado. Os cálculos são mandados para o cartão e a tarifa é debitada. Todos os dias, 500 mil de passageiros registram informações de viagens no sistema do T-Money Card. Elas vêm para cá e são arquivadas em computadores. O computador arquiva os dados de cada passageiro. O número de passageiros por bairro. A velocidade dos ônibus. O número de conexões e o trecho percorrido por cada passageiro. Este grande banco de dados revela como Seul vive e se move. Quando os dados são analisados, a cidade pode mudar as pistas dos ônibus e ajustar os horários ao ritmo do público. O cartão é a única resposta de Seul à crise dos transportes. Ele nunca foi testado em nenhuma outra cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Mas como um cartão tão pequeno guarda tantos dados? A resposta está no chip semicondutor do cartão. Antes, a maioria dos chips eram chips de memória. Eles guardavam até 1 KB. O cartão T-Money tem 10 vezes essa capacidade de armazenamento e tem uma CPU. As CPUs são como computadores. Elas retêm a informação mesmo quando um passageiro faz uma transferência de um ônibus para o metrô.
O chip armazena até 32 KB e calcula valores numéricos. O cartão T-Money nos dá dados em tempo real. É um meio de estabelecer regras de uma maneira mais científica. O cartão T-Money é uma das grandes forças por trás da reforma nos transportes de Seul. Mas o jogo de hoje vai testar se o sistema funciona ao receber uma multidão. Às 18h30. 1h30 para o jogo. O metrô está lotado, mas sem problemas. As ruas, nem tanto. A tecnologia irá ao encontro do motorista do dia a dia. Cho Ki-tae e sua esposa decidiram ir ao jogo de carro. Esse trajeto geralmente leva apenas 20 minutos. Mas, nesta velocidade, chegarão atrasados. Então, a tecnologia entra em cena. Painéis mostram o tempo de viagem até o próximo ponto de referência. Os sinais me dizem que áreas estão congestionadas agora e quanto tempo vou levar para chegar a um certo ponto. É muito útil. Ki-tae pega um desvio para fugir do trânsito. As vias expressas de Seul ficam ao redor da cidade. Pouquíssimos ônibus são permitidos nessas vias. Geralmente, os motoristas usam as vias expressas para andarem mais rápido. Seul tem 7 vias expressas, incluindo a Via Expressa Olímpica, construída para as Olimpíadas de 1988. Ao todo, mais de 150 quilômetros de estradas. Centro de Controle de Tráfego das Vias Expressas de Seul, o cérebro das vias expressas. Nós contamos com a tecnologia da informação para ver a situação em todas as estradas, para mandarmos informações para os motoristas. O status do tráfego é dividido por cores. As áreas verdes têm um bom fluxo de veículos. As áreas amarelas pedem mais atenção. E as vermelhas são áreas que devem ser evitadas. O Centro de Controle de Tráfego de Seul examina as vias 24 horas por dia. É um cérebro com olhos por toda a parte. São chamados VDS, ou Sistema de Detecção de Veículos. Uma rede de 903 câmeras ao longo das vias expressas. 9 vezes mais câmeras do que na cidade de Nova York. A cada quilômetro, uma câmera foi instalada. Cada uma com um raio de 500 metros. A rede cobre cada centímetro da via expressa e coleta informações de tráfego em tempo real. Recebemos informação visual dentro de um raio de 500 metros de onde a câmera está localizada. Estes quadrados representam as seções. O centro também usa AVI, uma identificação automática do veículo que captura a velocidade e tráfego de cada pista. Esta é a inteligência do gerenciamento de tráfego. Uma rede completa de vídeos, sistemas de monitoramento e pessoas, todos trabalhando juntos para manter as vias expressas livres. Mas a alta tecnologia será testada por um erro humano.
19 horas. Falta 1 hora para o grande jogo. E 1 hora para descobrir se a revolução dos transportes de Seul funciona. Veremos se essa mega cidade está levando outras cidades ao fim dos congestionamentos ou a um beco sem saída. As vias expressas ajudam milhares de torcedores a chegarem rápido ao estádio. Mas alta velocidade significa alto risco. Um acidente pode causar grandes atrasos se não for resolvido com rapidez e eficácia. Acidente com 2 carros abaixo da ponte Cheongdan. As autoridades têm minutos para limpar a área antes que a colisão cause um grande congestionamento. Até o menor dos acidentes pode causar um grande engarrafamento. O tráfego já despencou para 20 km por hora. Como podem ver, já começou um novo congestionamento por ali. Precisamos limpar a área rapidamente e tirar os carros de lá para que o trânsito flua novamente. O policial no local comanda a operação e libera a pista em apenas 17 minutos. Não podemos parar o trânsito por aqui. Por isso, sinalizei a área para mostrar onde os carros estavam. Depois, os levei para uma área segura. Mais uma vez, a via está livre. (19:30). 30 minutos para o jogo, com centenas de motoristas esperando para estacionar. A velocidade caiu para 6 km por hora. Mas a situação vai ficar melhor com a ajuda high-tech do TOPS. 19:45. 15 minutos para o jogo. O jogo começa. Seul levou 64 mil pessoas em 3 horas para um único destino. As ruas finalmente estão livres. TOPS, Serviço de Informações e Operações de Transporte. Perto do final do jogo, o TOPS se prepara. Agora, eles enfrentam um desafio ainda maior. 64 mil pessoas saindo todas de uma vez. Com uma multidão no metrô, o TOPS tentará aumentar o número de trens. Eles pedem à companhia de trânsito rápido que coloquem mais trens na linha. Fim do jogo. Em minutos, a plataforma estará vazia, graças ao trabalho do TOPS. As ruas, nem tanto. Lee Sang-il é um dos azarados. Mas ele tem um aliado. A navegação GPS procura uma via livre. Vire à direita. Vire à direita. Sang-il segue as instruções e faz um caminho diferente para casa. O GPS faz todo o trabalho e encontra uma via mais rápida. Siga em frente e espere por mais instruções. Eu conheço o caminho para casa.
mas a via está congestionada por causa do jogo de futebol de hoje. O GPS me diz para onde ir. Já é uma grande ajuda. Até pouco tempo, o GPS era usado por aviões e navios. Agora, é uma ferramenta na tentativa de manter viva esta mega cidade. Os dados para os usuários de GPS são agrupados por sensores de informação chamados faróis instalados pela cidade. Nós instalamos faróis nos cruzamentos da cidade. E colocamos sensores em 1.800 carros de teste. Sabemos quando um carro de teste cruza as vias até o próximo. E, baseados nestes registros, determinamos a velocidade do tráfego na cidade. Os faróis leem os sensores instalados nos carros e recebem as informações. Como quanto tempo o carro leva para chegar até o próximo cruzamento. Dados de todos os sensores mostram a velocidade média de um cruzamento para outro durante todo o dia. O sistema de navegação GPS reúne essas informações e as envia para o motorista. Os taxistas são os fãs número 1. Retorno à frente. O GPS mostra a velocidade do trânsito para que ele encontre a rota mais rápida para o destino do passageiro. Com o GPS, eu encontro o destino exato, mesmo fazendo desvios para chegar mais rápido. Os taxistas gostam muito, porque ele facilita a vida. Esta é uma companhia de comunicações em Seul. Eles ligam para os usuários de GPS para se ajustarem às mudanças nas condições das estradas que o GPS não detecta. Nosso grupo de monitoramento analisa as reclamações e sugestões feitas pelos clientes para que possamos fornecer um serviço melhor. Nós analisamos as informações enviadas pelos próprios clientes. Depois de analisar as ligações, o grupo atualiza os dados. Mas antes, eles confirmam as informações do local. A cidade agitada está prestes a mudar. Felizmente, as mudanças seguem um padrão. Elas acontecem nos cruzamentos. A maioria das vias não muda muito depois de mudar uma vez, mas os cruzamentos mudam a toda hora. Às vezes não é mais permitido virar onde antes era permitido. É por isso que fazemos as mudanças nos dados. Eles encontram um erro no banco de dados. O sistema não viu um sinal de trânsito. Deveria haver 2 estações de metrô nos dados, mas está faltando uma. Acabamos de adicionar a outra estação de metrô. Eles atualizam o sistema instantaneamente. Manter o sistema preciso é um trabalho sem fim. Mas isso dá a Seul uma sofisticação que poucas cidades têm. Mais sofisticação está disponível no GIS de Seul,
ou Sistema de Informação Geográfica. Em 1996, Seul lançou um mapa com escala de 1:1000 de toda a cidade. Este mapa traz estradas, prédios e até construções subterrâneas. Para produzir o mapa, a cidade compilou fotos aéreas, depois acrescentou pontos de referência. Este mapa aguarda um presente para os motoristas. Como podem ver aqui, estamos fazendo um mapa em 3D. Ele usa fotos aéreas tiradas do céu. Nós convertemos essas fotos aéreas nesse mapa à direita. Depois esse mapa é editado para criar o mapa numérico que podem ver aqui. Os números representam todos os tipos de informações geográficas. Destes números, a equipe cria um mapa tridimensional mais familiar. Mas ele é muito mais que uma foto bonita. É um passo vital na conexão de motoristas às informações através da tecnologia. Usando os mapas topográficos da cidade, os fabricantes de GPS oferecem um mundo inteiramente novo aos seus clientes. Esta companhia de comunicações está prestes a lançar um novo sistema de navegação GPS. Ela elevou as imagens em 3D a um novo patamar, com realismo e detalhes surpreendentes. As informações superam qualquer mapa em 2D. Fez hora extra? A tela muda com as horas para ajudá-lo a dirigir melhor à noite. As condições de trânsito estão ficando cada vez mais confusas. Por isso, tentamos fazer o mapa mais detalhado possível. Muitos destes detalhes não podem ser capturados por mapas em 2D. Por exemplo, um elevado. Você não vai vê-lo em mapas em 2D. As empresas, tanto na Coreia do Sul quanto no exterior, estão investindo em mapas em 3D agora. Seul é pioneira em outros usos para os dados em GPS. A recepção dos celulares nas estradas é ruim. Mas e se o celular o ajudasse a dirigir? Choi Yo-won está indo para o trabalho. Ele usa o celular quando dirige porque ele atua também como um aparelho GPS. Por apenas 7.000 wons, cerca de $7 por mês, os usuários podem logar-se ao serviço de navegação através de seus telefones celulares. Virar à esquerda a 300 metros. Também é muito útil no trabalho. Yong-woo trabalha com publicidade e RP. Depois das reuniões matinais, ele corre para se encontrar com novos clientes. Quanto menos tempo dirigir, mais clientes ele verá. Ele apenas digita o endereço e acha a rota mais rápida e um ETA. Estou indo me encontrar com um novo cliente. É uma área nada familiar para mim. Não conheço todas as vias, mas consigo a rota mais rápida através do serviço. Então, eu nem me preocupo. Desde que assinou o serviço, ele nunca chegou atrasado. Até agora. Continuamos assistindo o melhor do NetGeo, no NetGeo. É o pesadelo dos executivos. Uma grande reunião com um cliente novo e, de repente, o trânsito para. Entrada para a via expressa, segunda à esquerda. Na maioria das cidades, os motoristas ficariam presos.
Mas a revolução nos transportes de Seul oferece uma saída estratégica. Seu celular automaticamente procura por uma nova rota. Em segundos, ele recebe novas direções. O cliente não ficará esperando. Um pequeno incidente com uma grande mensagem. A tecnologia transformou Seul. Na noite anterior, 64 mil pessoas foram ao jogo de futebol. Antes, essa multidão significaria o caos nas ruas. Mas hoje, o jogo é diferente em Seul. Com tecnologia de ponta, a cidade confusa deu um grande salto. Mesmo com uma oposição feroz, Seul produziu uma transformação nos transportes. 4 anos depois, Seul se move mais rápido, melhor e com mais segurança. Os números não mentem. A facilidade no tráfego subiu 10%. A velocidade dos ônibus subiu para mais de 20%. Mas a revolução não acabou. Seul planeja usar gás natural em toda a sua frota de ônibus até 2010. A mudança para um combustível menos poluente já começou e os benefícios já aparecem. Desde 2004, Seul viu uma diminuição de cerca de 6% na emissão de gases e de partículas microscópicas de sujeito. A revolução dos transportes desencadeou uma revolução nos hábitos. Menos trânsito significa mais vida, um novo jeito de pensar de Seul. O elevado de Cheonggi foi removido e o antigo riacho coberto revitalizou o centro da cidade. Com a restauração do riacho, a temperatura média da cidade caiu de 2 a 3 graus. Dia do carro na garagem. Hoje Seul tem menos motoristas, o que diminuiu o índice de dióxido de carbono no ar. O número de ciclistas aumentou. E Seul agora opera táxis aquáticos no rio Han. Uma outra maneira de evitar a poluição do ar. O verdadeiro benefício das reformas não são as pistas de ônibus e o fluxo do trânsito, nem mesmo tempo ou dinheiro, mas qualidade de vida. Há 50 anos, Seul corre em busca de um objetivo: o crescimento econômico. Agora vai mais devagar para curtir a vista. Seul trocou o antigo cinza pelo verde. No passado, a cidade era voltada para a funcionalidade e eficiência. E isso ainda é muito importante. Prédios e carros são importantes. Mas nós percebemos que nosso povo é o nosso bem mais precioso. No passado, o objetivo era criar uma cidade onde os carros andassem mais rápido. Hoje, seguimos políticas que tenham o povo como prioridade. Uma cidade onde o ar é tão limpo quanto as ruas. Uma cidade onde os carros